boa noite, sejam bem-vindos ao nosso sexto episódio da série A Espera de Belém, aqui do podcast Pequena Via da Maternidade. E nessa noite, nós vamos ler a carta de uma convidada muito especial, uma grande amiga minha, foi doula da minha última gestação, Aline Bering. Mas antes de eu começar a ler essa carta para vocês, vou dar aqueles recadinhos de sempre. Então, se você quiser contar para mim a sua história, o seu testemunho, é só vir aqui na legenda, entrar em contato comigo através do e-mail pequenaviadamaternidade@gmail.com e me enviar ou até mesmo uma pergunta que eu possa responder aqui no podcast. Além disso, nós temos acesso ao nosso grupo do WhatsApp, em que nós falamos sobre o episódio de hoje, amanhã, vamos discutir sobre o assunto, se você quiser partilhar alguma coisa, o que Deus falou com você. Além disso, eu mando algumas meditações, inspirações que o Espírito Santo me conduzir ao longo dos dias da semana. E por fim, também tem acesso ao meu Instagram, onde também trago algumas reflexões e meditações para vocês também. Mas agora, antes de começarmos a ler a carta, eu vou convidar você, como sempre, a fazer uma oração comigo. Vamos lá? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Que nessa noite, Espírito Santo de Deus possa conduzir a nós, olharmos para o nosso matrimônio, esse nosso laço de eternidade com o nosso esposo, a partir do momento que nós demos o sim no nosso altar, e como ele é vivido durante as gestações, com a chegada dos filhos. Se muda alguma coisa, se não muda, o Senhor sabe qual é a realidade da mulher que está me acompanhando neste momento. Então eu peço que o Senhor já venha visitar. Muitas vezes, com a chegada dos filhos, podem ter mudanças dentro do relacionamento que os esposos muitas vezes não conseguem lidar, não sabem como agir, mas que nessa noite o Espírito Santo entre nessas situações, entre em cada uma dessas casas, na vida dessas mulheres, nestes matrimônios, no relacionamento do marido com a mulher e com os filhos, para que faça nova todas as coisas. Então, vem Espírito Santo trazer a luz a nós e também a docilidade dos nossos ouvidos, para que aquilo que seja orado no dia de hoje, que seja lido no dia de hoje, possa vir como flecha nos nossos corações e trazer à luz aquilo que muitas vezes nós não conseguimos enxergar. Amém? E agora nós vamos ler a carta. Isso mesmo, por quê? Logo no início, a Aline trouxe para nós uma passagem da Bíblia que eu pensei em meditar com vocês, mas ela já trouxe. Então, a partir da leitura, nós já vamos meditar e orar com a passagem. Os laços de uma só carne. Em Gênesis 2:24 está escrito: por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Palavra do Senhor, graças a Deus. Então, você mulher que já é casado, você mulher que irá casar, entenda que a partir do momento que você estiver no altar com seu marido, ou que você esteve, vocês quem celebraram o matrimônio de vocês, o padre estava ali para assistir e abençoar, mas quem celebra o sacramento do matrimônio são os esposos. A partir do momento que você disse sim a ele, perante a Deus, vocês se tornaram uma só carne. E como diz aqui, o homem deixará seu pai e sua mãe, no caso a mulher também, e eles se tornarão uma só carne. E por que isso é importante? Para que você entenda que a partir do momento que se iniciou o seu matrimônio, a sua família, mulher, é o seu marido. E marido, a sua família é a sua esposa. Nada é mais importante para você, mulher, nesta terra, além de Deus, que o seu esposo. Da mesma forma, ninguém é mais importante nesta terra, esposo, depois de Deus, que a sua mulher. Vocês se tornarão uma só carne. E esse amor, essa junção que Deus faz, que Deus abençoa, ela é tremenda, porque ela faz com que nós nos assemelhamos em Deus no amor. Nós vamos ver isso um pouco mais para frente. A Aline vai trazer essa meditação. Também o Senhor colocou ao meu coração a trazer
alguns parágrafos do Catecismo da Igreja Católica. Então, você que é católico e não sabe, ou até você que é de outra denominação religiosa cristã, a Igreja Católica, ela é conduzida através da Bíblia, da Palavra de Deus, mas também da tradição, que é o magistério, que nós temos, enfim, o Catecismo da Igreja Católica. E nessa noite, nós teremos aqui para vocês algumas meditações. Então, que Deus, já neste momento, no início dessa carta, possa selar no seu coração, mulher. Coloque seu esposo do lado para assistir hoje esse episódio, porque ele tem muito a falar não só com você, mas com ele também. Porque, como eu acabei de ler, vocês são um só. Quão precioso é esse entendimento? Porque se há maturidade nesse sentido, quando os filhos vão chegando, se torna ainda mais intensa e forte essa união. E realmente é necessário. Posso dizer com certa propriedade, digo certa porque sou casada com o Tom há apenas 8 anos. E nesse tempo de graça, o Senhor nos abençoou com 6 almas preciosas: João Paulo, Miguel, Pedro, Maria Giana, José Maria, aqui nessa terra, e o Elias Bento, que já goza da glória do céu. E como cada filho que chega une mais a mim e meu esposo. Na gestação, vivenciamos momentos incríveis e desafiadores. Quando os filhos vão chegando, isso se intensifica ainda mais. Como se Deus dissesse para nós: vocês prometeram caminhar juntos. Agora, mais uma vez, vocês vão aprender a caminhar de verdade. E como isso nos fortalece? Aprendemos a cuidar mais um do outro, a celebrar coisas pequenas, a segurar a onda nos dias mais pesados e, claramente, temos como assunto principal os filhos. Mas grande graça é tê-los. Que graça é dizer sim no altar a Deus. Que tamanha graça é viver dessa entrega diária com o meu esposo. Quando eu li essa primeira parte, algumas coisas ressaltaram assim aos meus olhos, que faz com que nós meditemos. A Aline já começa aqui falando, é muito importante que a gente já tenha esse entendimento que marido e mulher são uma só carne. Porque se já nesse início do matrimônio há uma maturidade nesse sentido de que vocês são um só, que vocês deixaram pai e mãe e são marido e mulher, com a chegada dos filhos isso vai se tornar mais fácil. Por quê? Se seu marido, você coloca ele em primeiro lugar e você, esposo, coloca a sua esposa em primeiro lugar, nada fora disso deixará ruídos no relacionamento de vocês. E se tiver bem compreendido que depois de Deus, o seu esposo ou sua esposa vem em primeiro lugar, com a chegada dos filhos, você vai entender que ainda o seu marido vem antes dos seus filhos e que ainda a sua esposa vem antes dos seus filhos. Acontece que muitas vezes as pessoas dizem, né, principalmente nos dias de hoje, que o amor de mãe é igual ao amor de Deus, mas na realidade, nessa terra, o amor que se assemelha, o amor de Deus para conosco, é o amor dos esposos, porque é esse amor que gera vida. Assim como o amor de Deus fez o faça-se, que nós falamos lá no primeiro episódio dessa série, criou-se tudo, criou o universo, criou os mares, criou os céus, criou a vida, o homem e a mulher, o faça-se do marido e da mulher, que são uma só carne. Esse amor entre os esposos, ele também vai gerar vida na vinda dos filhos. E quando esses filhos chegam, vocês vão saber colocar a hierarquia das coisas. Cada coisa no seu devido lugar. Mesmo que no começo seja puxado, mesmo que a mulher tenha que amamentar, tenha que ter uma demanda maior com o filho, ela vai lembrando, ela vai recordando que ela também tem que se preocupar com o seu esposo. E da mesma maneira, o esposo que vai estar atarefado com as preocupações de contas da casa, de ver a sua esposa naquela situação, que também acorda de madrugada para poder auxiliar essa mulher, ele também vai se atentar que aquela nova vida que chegou, ela é muito importante sim, ela deve ser amada, ela deve ser cuidada, mas também tem que estar atenta à sua esposa. Isso é extremamente importante. E mais pra frente, o que a Aline vai falar? Que durante a gestação, vive-se momentos incríveis e desafiadores. E conforme os filhos vêm nascendo, crescendo, eles vão se intensificar. Então, da mesma maneira que terão momentos muito alegres, que você vai ver seu filho, nossa, primeira palavrinha, primeira papinha, primeiro sorriso, a primeira gargalhada, também vão ter as dificuldades. E com essas dificuldades, o amor dos esposos que está consolidado em Deus,
ao invés de ele se dissipar, ao invés de as brigas elas começarem a fazer com que eles se afastem, não. Podem ocorrer situações de discussão, de atritos, de conflitos, mas se ambos estão firmados em Deus, né, com o matrimônio fincado na rocha, mesmo que venham as tempestades, mesmo que venham os ventos, eles vão permanecer firmes, sabendo que se reconciliar, vão saber ver o quão foram egoístas, o quão tem que se doar pelo outro, o quão é necessário que talvez aquele pai precise de um cuidado maior da sua esposa. Quem sabe naquele dia ela fala, poxa, eu tenho cuidado tanto da criança, eu tenho me preocupado tanto com essa gestação, com os meus enjoos, comigo mesma, mas hoje eu poderia fazer algo por ele. Quanto tempo eu não faço algo pelo meu marido? Quanto tempo durante essa gestação eu tenho me preocupado com o que ele tem feito por mim e eu não tenho me preocupado com ele? E da mesma forma o esposo, ao invés de ficar reclamando, nossa, mas ela sempre tá enjoada, mas ela quer isso, quer aquilo, e os hormônios, ele vai olhar para ela com um olhar espiritual e entender que o que ela está passando no corpo dela é diferente. Oscilam os hormônios, o corpo está mudando, ela sente dores. Então, quão desconfortável talvez a minha esposa está e como eu posso auxiliá-la para que diminua esses desconfortos. É o parar de olhar para si para olhar para o próximo. E só em Deus, fincado na rocha, que o marido e a mulher, durante esse desenrolar da vida, com a vinda dos filhos, com mais uma gestação, com as dificuldades do lar, eles vão conseguir olhar para o outro da forma como Deus pede que eles façam. E a partir disso, o Senhor trouxe para mim uma passagem bíblica. Então, eu vou pedir para vocês pegarem a Bíblia de vocês e abrir no Salmo 127. O nome desse salmo já diz: Bênçãos divinas sobre a família do justo. Felizes os que temem o Senhor, os que andam em seus caminhos. Poderás viver então do trabalho de tuas mãos. Será feliz e terás bem-estar. Tua mulher será em teu lar como uma vinha fecunda. Teus filhos em torno da tua mesa serão como brotos de oliveira. Assim será abençoado aquele que teme o Senhor. De Sião te abençoe o Senhor, para que em todos os dias de tua vida gozes da prosperidade de Jerusalém, e para que possas ver os filhos dos teus filhos. Reine a paz em Israel. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Esse salmo ele é muito conhecido para as pessoas que já são casadas, porque normalmente o meu casamento, por exemplo, foi o salmo do meu matrimônio, né? Porque ele vai falar aqui do quê? O homem que teme ao Senhor. E esse homem que teme ao Senhor, a sua família, ela vai ser abençoada. Então ele aqui vai dizer aqui que o homem que anda pelos caminhos do Senhor, que vive do trabalho de tuas mãos, ele será feliz e estará bem e passará bem. Então você, homem, que está aqui assistindo com a sua esposa, quanto você oferta e entrega a Deus do seu trabalho? O quanto você entrega e oferta a Deus do seu esforço, de todos os dias acordar cedo, de enfrentar os problemas do seu trabalho? Você já parou para pensar, assim, que antes mesmo de você começar a fazer aquilo que você tem que fazer, eu não sei o seu serviço, se é um trabalho manual, se é um trabalho intelectual, ambos, se você às vezes trabalha de Uber, taxista, então você dirige o tempo inteiro. Você já iniciou o seu dia de trabalho ofertando a Deus e terminou o seu trabalho bendizendo ao Senhor e ofertando tudo aquilo que foi feito? Isso é uma graça muito grande, homem, que você pode desfrutar ao longo dos seus dias. Porque se você inicia o seu trabalho ofertando a Deus e termina bendizendo ao Senhor, Ele esteve contigo do começo ao fim. E muitas das suas decisões, das suas escolhas, daquilo que você for fazendo, com toda certeza será inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Da mesma forma, você bendiz a Deus, oferta a Deus o seu ser esposo, a sua família, o seu filho que está no ventre da sua mulher, os seus filhos que já nasceram. Porque aqui o Senhor diz que aquele que é justo, que segue seus caminhos, ele será feliz e terás bem-estar. Assim como a mulher, se a gente for pegar lá em Provérbios 31, ela buscar ser a mulher sábia da Bíblia, ela vai desfrutar e promover que a sua casa, o seu marido também desfrute de grandes bênçãos do céu.
Então, este papel de ofertar a Deus, de agradecer a Deus, é para ambos. E aqui o Senhor diz que a mulher, ela será como uma vinha fecunda. E esse fecunda, ele vai além dos filhos. É ser fecunda na vida do seu esposo, levando mais a Deus. É sendo fecunda no seu trabalho profissional, mulher, levando a Deus para as outras pessoas. Os esposos que estão unidos na rocha, estão unidos em Deus, eles vão ser fecundos para onde eles forem. Não só nos filhos. E fecundos não apenas na geração desses filhos, mas na vida dessas crianças, para que elas possam também firmar a fé deles nessa rocha. E futuramente, quando forem gerar suas famílias, se assim for a vontade de Deus, tenham como exemplo do seu lar, do seu pai e da sua mãe, como fazer para que tenha uma família debaixo da bênção de Deus. E Deus abençoa de uma tal maneira os justos, que ele diz aqui na Bíblia, que os filhos, ele fala da graça, né? Do homem ser abençoado, porque ele teme ao Senhor. E ele fala que essa bênção será por todos os dias de sua vida. E ele permite que você já goze do quê? Das alegrias nessa terra. E isso também vai ser dito lá no catecismo, que mais para frente eu vou ler para vocês. Que esse amor mútuo dos esposos, ele já faz com que Deus permita que você goze das alegrias da eternidade aqui nessa terra. E por fim, ele diz a bênção. Eu imagino qual é a alegria de um lar, de uma casa, em que o marido e a mulher possam contemplar os seus filhos, mas não só os filhos dos seus filhos, como diz aqui no Salmo 127. Se vocês souberem, desde o início, desde o sim no altar, se não foi assim até agora, mas a partir de hoje, entregar a Deus, bendizer a Deus e colocar tudo o que fizerem nas mãos dele, desde uma comida, desde do trabalho, até mesmo o ato conjugal de vocês ser ofertado a Deus, muitas bênçãos vão ser derramadas. Não que não sejam derramadas, tenho certeza que você já recebeu muitas bênçãos. Também já recebi muitas bênçãos e não tinha essa prática. Até muitas vezes ainda esqueço de ter essa prática na minha vida. Como eu disse para vocês sempre, eu sou a primeira a ouvir o que o Senhor tem para falar aqui para nós. Mas quão prazeroso deve ser ver os seus filhos no caminho de Deus. Ver os seus netos também no caminho do Senhor. Que a bênção, ela passe por gerações e gerações, porque todos os seus estarão buscando o único propósito, que é o céu. Que nessa noite, o meu matrimônio, o seu relacionamento com o seu marido ou com a sua mulher, ele possa ser um renovo em Deus. Que você e seu marido possam rezar juntos e meditar esse Salmo 127. Porque as bênçãos divinas serão derramadas sobre a família dos justos, assim como está escrito aqui. E vocês sejam justos, e aqui na minha casa também nós sejamos justos. Eu peço essa graça, Senhor, que seja derramado. Eu peço que muitas mulheres que estejam gestantes ou que ainda não gestaram, que possam estar acompanhando essa live para que já desfrute desde o início essa graça de você e o seu esposo ofertarem e bendizer a Deus em tudo o que vocês fizerem. Nas dificuldades, nas alegrias, nas dores, mas também nos prazeres. Que cada dia da vida de vocês seja um passo a mais na intimidade com Deus, um passo a mais na proximidade com o Senhor e para o céu. Amém? Antes de eu voltar para a carta, eu quero falar outra coisa para vocês. A gente ouve muito que a vinda dos filhos separa os casais. Ah, é porque minha esposa só pensa no meu filho. Ah, é porque meu marido não quer chegar perto de mim porque eu sempre tô cheirando leite, sei lá. Tô dando alguns exemplos. Mas esse distanciar dos casais, ele se dá pelo grito do egoísmo. Eu sei que eu falei isso antes com vocês, mas agora eu quero retomar isso. O grito do egoísmo faz com que vocês se separem. Então, que nessa noite tenha a luz do Espírito Santo para mostrar aonde está o seu egoísmo, mulher. Aonde está o seu egoísmo, homem. Que impede que vocês sejam mais próximos. Que impede que você olhe com olhar de misericórdia, de amor e de caridade para a sua esposa. E da mesma forma, você, mulher, olhe assim para o seu marido. Que seja quebrado, em nome de Jesus,
todo o pensamento egoísta, autocentrista, de esperar que o outro faça por você para que você retribua. Todo pensamento que, ai, meu marido não entende, minha mulher não entende. Toda a necessidade de levar os problemas da sua casa para fora, seja para a sua mãe, seja para a sua irmã, seja para a sua amiga, você, homem, levar para a sua mãe. A pior coisa que o homem pode fazer é levar os problemas de dentro de casa para a mãe dele. Eu acho muito pior do que a mulher fazer isso. Porque isso vai fazer com que demonstre que você ainda é o filhinho da mamãe. E além disso, de ser o filhinho da mamãe, você vai criar para a sua mãe uma imagem só dos defeitos da sua esposa. E a mãe, ela sempre vai ter aquele sentimento que ela tem que proteger e guardar o filho, independente da idade que esse filho esteja. E a chance de ter atritos entre a sua esposa e a sua mãe só vai aumentar com você levando seus problemas para ela. Lembre-se, você não é mais filhinho da mamãe. Você não é mais filho. A partir do momento que você se tornou uma só carne. O seu primeiro chamado é ser esposo. Esse é o seu primeiro chamado. Se você, homem, ainda não casou, e pensa, ah não, minha mãe vem em primeiro lugar, então nem case. Continue sendo filhinho da mamãe. Não dê esse trabalho para sua mãe e trabalho para sua esposa. Porque vai ser sua mãe querendo cada vez mais ter você protegido debaixo das asas dela e tendo problemas com a sua esposa, e sua esposa não tendo um esposo de verdade dentro de casa. Pode ser que isso incomode muito, mas é a verdade. E você, mulher, não trate o seu marido como seu filho. Porque ele não é seu filho, ele já teve uma mãe. Ele é o seu marido. Você não tem que tomar decisões pelo seu marido. Você pode conversar com ele, trazer à luz incômodos, dar a sua opinião, falar como você gostaria das coisas, mas chegar e falar assim, olha, você tem que fazer isso, 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 isso e isso. Ah, porque você não tem que conviver com fulano de tal. Gente, não é assim que funcionam as coisas. Você não é mãe do seu marido, não. Você é mãe do seu filho, se você ainda for mãe. Você também, mulher, ainda não casou. E tem esse pensamento que você acha que seu marido vai mudar depois que casar, porque você vai colocar as rédeas nele e nem case. Não case. Você tem que buscar primeiro ser como a mulher de Provérbios 31. Então era isso que eu tinha para falar com vocês antes de voltarmos para a carta. A Teologia do Corpo de São João Paulo II fala exatamente sobre isso, do amor esponsal, o amor que teremos com Deus no céu. E quando vivemos o sacramento do matrimônio, ele é uma antecipação desse amor aqui na terra com o nosso cônjuge. Que tamanha graça viver esse amor esponsal. Ver que o Senhor transforma tudo nessa entrega diária, nos une, fortalece, amadurece. Mesmo com todos os nossos defeitos e imperfeições, em meio às dificuldades, Deus nos ensina a amar de verdade. Nosso diretor espiritual, inclusive, disse esses dias ao Tom: toda dificuldade recebida é o Senhor amando mais vocês. E desejo de todo o coração que você possa viver isso, que amemos mais ao nosso esposo, aos nossos filhos e principalmente a ele, e infinitamente mais. E da carta, já puxo o gancho para vocês de alguns parágrafos do Catecismo da Igreja Católica. Então, no parágrafo 1639, ele fala o seguinte: o vínculo matrimonial. O consentimento pelo qual os esposos se entregam e se acolhem mutuamente é selado pelo próprio Deus. A aliança dos esposos é integrada na aliança de Deus com os homens. O autêntico amor conjugal é assumido no amor divino. Lembra que eu falei para vocês que o amor entre os esposos é o amor de Deus manifestado nessa terra? Então aqui deixa bem claro que essa aliança dos esposos, ela vai ser integrada na aliança de Deus com os homens. E o autêntico amor conjugal é assumido no amor divino. Depois, no parágrafo 1641, fala da graça do sacramento do matrimônio. E diz: em seu estado de vida e função, os esposos cristãos têm um dom especial dentro do povo de Deus. Essa graça própria do sacramento do matrimônio se destina a aperfeiçoar o amor dos cônjuges, a fortificar sua unidade indissolúvel. Por essa graça, eles se ajudam mutuamente a santificar-se na vida conjugal,
como também na aceitação e educação dos filhos. Veja, Deus nos dá a graça para que nós possamos santificarmos uns aos outros. Você, o seu marido, o marido, você. Então não é à toa que o seu marido terá muitos defeitos e que a sua esposa também terá muitos defeitos. Porque o processo de santificação aqui, matar a nossa carne, matar o nosso eu, para que seja grande em nós a ação do Espírito Santo em nossa alma. Então, vencer o nosso egoísmo, que eu falei anteriormente, os nossos vícios, as nossas más inclinações. E o marido e a mulher, eles vão se auxiliar nisso. Não sei se você já percebeu, mas normalmente o marido e a mulher, eles têm pontos muito opostos assim um do outro. Você tem essa realidade na sua casa? Eu percebo aqui, eu e meu marido vemos o mundo de uma maneira muito diferente. E isso faz com que ele equilibre o meu emocional, que é muito mais exacerbado que o dele, e eu ajude ele a ser um pouco menos racional. Há quem pense que só quem consegue ser santo é aquele que está na vida religiosa, um monge. Mas o marido e a mulher também podem ser santos. Eles podem ser santos, sabe por quê? Porque vai ser nesse relacionamento diário entre os dois em que eles vão conseguir vencer as suas dificuldades. Isso mesmo. Vai ser. Você tem que olhar para o seu marido talvez como se fosse sua cruz, e sua esposa como sua cruz, que você tem que carregar. E ao carregar essa cruz, você vai se tornando cada vez mais semelhante e próximo de Cristo. Que ele fala: essa graça própria do sacramento do matrimônio se destina a aperfeiçoar o amor dos cônjuges, a fortificar sua unidade indissolúvel. Então, para que vocês consigam ser uma só carne e manter essa uma só carne, vocês precisam da graça que é derramada no matrimônio. E essa graça é dito aqui no parágrafo 1642. É Cristo. Ele diz: Cristo é a fonte dessa graça. O matrimônio, para que ele se mantenha, para que duas pessoas totalmente diferentes consigam estar juntas, viver cada vez mais unidas e próximas, só é possível através da graça, que a fonte é Jesus Cristo. Então, fora de Jesus Cristo, fora de Deus, realmente o casamento ele vai ser fadado ao fim. Porque é apenas pela graça, é apenas em Deus que é possível que um homem e uma mulher que são diferentes, pensam diferentes, têm gostos diferentes, possam se tornar um. Não é à toa que lá, quando houve o pecado, em Gênesis, o Senhor vai dizer que ele ia colocar, eu não vou usar as minhas palavras, mas que ele ia colocar uma intriga entre o homem e a mulher, não que ele ia pôr, no caso, mas que haveria essa intriga entre o homem e a mulher devido ao pecado. Da mesma forma como Jesus veio para nos salvar por conta do pecado original, é esse mesmo Cristo que dará graça para que essa divisão que há entre homem e mulher por conta desse pecado seja diminuída, seja apagada, e que homem e mulher sim possam ser um só, sim possam cheirar frutos, ser uma vida em abundância de frutos, de filhos, de bênçãos, de graças, assim como nós vimos no Salmo 127. E aqui no parágrafo 1642 vai continuar. Como outrora Deus tomou a iniciativa do pacto de amor e fidelidade com seu povo, assim agora o Salvador dos homens, esposo da igreja, vem ao encontro dos cônjuges cristãos pelo sacramento do matrimônio. Permanece com eles, concede-lhes força de segui-lo levando sua cruz e de levantar-se depois da queda, perdoar-se mutuamente, carregar o fardo uns dos outros, submeter-se uns aos outros no temor de Cristo e amar-se com um amor sobrenatural, delicado e fecundo. Então aqui vai falar o que eu acabei de dizer só de uma forma muito mais bonita, que é apenas em Cristo que é possível vivenciar tudo isso, carregar a cruz, perdoar-se mutuamente, carregar os fardos do outro, para que possam permanecer juntos e amar de um amor sobrenatural, delicado e fecundo. Como eu disse, com os frutos.
fecundo não só nos filhos, mas fecundo na vida de todas as pessoas que passarem por você e pelo seu marido. Porque elas têm que olhar para vocês e ver o amor de Deus. E continua: nas alegrias de seu amor e de sua vida familiar, ele, Deus, né, lhes dá aqui na terra um antegozo do festim de núpcias do Cordeiro, que eu li lá no Salmo 127, que já vai desfrutar dos gozos de Israel. O casal, ambos filhos de um mesmo Pai, que é Deus, servos de um mesmo Senhor Jesus Cristo. Nada pode separá-los, nem no espírito e nem na carne. Ao contrário, eles são verdadeiramente dois, numa só carne. Onde a carne é uma só, um também é o espírito. Tem algo muito importante desse último trecho que eu li para vocês, porque quando eu li, fez eu lembrar de uma frase que que o nosso diretor espiritual disse depois que nós casamos, que é o mistério da união das almas. Então, antes de casar, eu sofria muitas questões assim de opressões espirituais. Quando eu rezava por alguma pessoa, era como se a libertação que a pessoa, né? Eu me converti dentro da renovação carismática. Então, para quem não conhece, se ora muito por cura, por libertação dentro da renovação carismática. Eu tenho um ministério de cura através da ministração da música. Então, muitas vezes, o Senhor, pelo dom de ciência, pedia que eu proclamasse curas que eram feitas. E quando isso acontecia, muitas vezes eu sofria aquilo que a pessoa estava sofrendo. Então, era como se passasse por mim, mas eu sofria aquilo pela pessoa e permanecia esse sofrimento. Eu precisava ir à frente do Santíssimo, fazer uma oração, precisava de um diretor espiritual me acompanhando com uma frequência, enfim, tinha todo um preparo ali. Mas eu sofria muito, isso era fato. Então, quando eu chegava, às vezes, até em locais e que tinham questões espirituais muito intensas, fortes e pesadas, eu passava mal por conta disso, porque eu sentia que naquele local tinha coisas que não eram de Deus, que não provinham de Deus. E por que eu estou falando isso com vocês? Porque eu sofria muito. E eu lembro que depois que eu casei, eu e meu marido fomos viajar, nós fomos viajar para um lugar que eu já tinha ido. E eu tinha vivenciado essas situações que eu falei com vocês. E eu lembro que nós entramos em alguns lugares e eu sentia o peso espiritual daquele local, né? Só que aquilo não me afetava como antes. Eu não passava mal, não ficava enjoada, não ficava tonta, não tinha fraqueza. E aí, quando eu olhava para trás, eu via meu marido atrás de mim. E tá. Aí a gente tava lá na viagem, tava em todo lugar, eu sentia o peso espiritual daquele local. Eu orava, ofertava a Deus, mas eu não tinha nada além disso e via meu marido atrás. Quando eu partilhei isso com o meu diretor espiritual na época, ele falou assim: minha filha, esse é o mistério da união das almas. A partir do momento que você e o seu marido se tornaram uma só carne e uma só alma, ele é como se fosse um escudo para você. Você não sofre mais essas questões. Você ainda tem o dom de Deus de ter a percepção espiritual do local, mas isso não te afeta mais, porque o seu marido é seu escudo. Então, quando eu li isso, esse último trecho do parágrafo do catecismo, eu lembrei disso. Então, é um testemunho para vocês, que realmente nós não somos apenas uma só carne, como diz o catecismo, mas também um espírito. Vocês conseguem entender a profundidade disso? Que aquele sim no altar, ele não foi algo à toa, algo da boca para fora, mas foi um selo, um pacto realmente de amor com Deus. A partir do momento que você disse sim, eu vou amar este homem na alegria e na tristeza, na saúde e da doença, por todos os dias da minha vida, da nossa vida. Porque você não fala da minha vida, porque não é mais a minha vida. É da nossa vida, porque é uma só. Eu me comprometo a ser fiel, eu me comprometo a aceitar todos os filhos que Deus confiar, e todos os filhos podem ser nenhum, como podem ser 10 ou mais, nós não sabemos. Podem ser, como a Aline falou, um filho no céu. Alguns casais têm 5, 6 filhos no céu. O fato é que, a partir do momento que vocês dois
deram sim no altar, vocês se tornaram uma só carne, um só espírito, e que o amor de vocês é a manifestação do amor de Deus nessa terra. E que essa união, ela só vai conseguir se manter em Cristo, porque ele é a fonte da graça, que como eu disse antes, que fala aqui no catecismo, que é o que vai fazer com que vocês consigam se perdoar, que vocês consigam carregar a cruz, que vocês consigam segurar ali o fardo um do outro. Então, você que já é casado, tome posse disso essa noite. Marido e mulher, unam-se nessa noite e orem um pelo outro. Clame o Espírito Santo de Deus para que possa agora limpar aquilo que fez com que vocês estivessem afastados, com que vocês estivessem se distanciando depois da vinda dos filhos, ou antes mesmo dos filhos, porque às vezes tem casais que entram em briga porque eles não conseguem engravidar. Se você ainda não engravidou, mulher, se essa mulher ainda não engravidou, homem, olha, eu ouso dizer, pense com uma graça, que neste momento vocês podem se reconciliar para que vocês possam estar mais unidos para quando esse filho vier. Para que nada abale o relacionamento de vocês, que madrugadas em claro não abale esse relacionamento, que a opinião dos outros não abale esse relacionamento. E se você ainda não casou, já entre no matrimônio com essa convicção, com esse entendimento que não é apenas hoje em dia, né, é uma questão social, não. O casamento no civil é uma questão social. Agora, o matrimônio, aquilo que é um sacramento, aquilo que se torna o quê? A aliança dos esposos, ela está impressa na aliança de Deus com o homem, não é brincadeira, não. Não é um sim à toa. É a sua vocação, é aquilo que você prestará contas a Deus. Da mesma forma que um sacerdote, uma freira, prestará contas a Deus do chamado deles na vida religiosa, na vida consagrada, você prestará contas do sim que você deu no altar. O peso de um sacerdote, do sim de um sacerdote, é o mesmo peso seu no altar. Ambos têm que manifestar Cristo. Ambos têm que levar Cristo aos outros. Ambos têm que ser fecundos na vida dos outros. Aliás, tem um detalhe importante. Você, homem e mulher que são casados, vocês geram novas vocações. Então, o sim de vocês, o testemunho de vocês diário na casa de vocês, seus filhos olharem e verem, nossa, eu vim deste amor. A segurança que eles vão ter de olhar, nossa, meu pai ama tanto minha mãe ama tanto meu pai, e eu sou fruto desse amor. Ele será frutífero na vocação do seu filho, porque ele pode ser um marido, mas ele pode ser um padre. Seu filho pode ser um papa. Seu filho pode ser santo. Sua filha pode ser uma carmelita, sua filha pode ser uma outra mãe, uma esposa, uma médica, uma professora. Imagina, uma professora. E ela vai ser fecunda na vida de todos os alunos que passarem por ela. O matrimônio, ele é o celeiro de outras vocações. E será o amor entre vocês que dará a base para os filhos e os filhos dos seus filhos glorificarem a Deus e serem testemunho do amor de Deus. Então, que nessa noite o Espírito Santo de Deus venha curar esses matrimônios, venha curar estes corações, venha curar esses relacionamentos, para que eles possam cada vez mais serem unidos em Cristo. Na rocha, a casa fincada na rocha. Amém? Glória a Deus por essa noite. Bendita sejas tu, Senhor Jesus, por falar conosco, através dessa importância do que é o sacramento do matrimônio. São José e Nossa Senhora tinham um elo através do Espírito Santo de Deus. E eles cumpriram o propósito que eles precisavam cumprir para que fossem fecundos no cuidado um do outro, para que o menino Jesus pudesse crescer. Mesmo ele sendo Deus, ele precisava ver esse amor dos esposos também. Ele quis nascer numa família. Ele era Deus, ele podia vir de forma maneira que ele quisesse. Que ele é Deus. Mas ele quis vir numa família para desfrutar desse amor dos esposos, desse cuidado dos esposos, no seio familiar. O que a gente pode imaginar, né? Porque a gente não viu, a gente só vai saber depois que a gente morrer. Mas o que
o relacionamento de São José e Nossa Senhora gerou no coração humano de Jesus? O que gerou? Porque ele não é só Deus, ele também é homem. Ele tem carne como nós. Ele sofreu como nós. Não sabemos, na verdade, ele sofreu muito mais que nós, né? Mas ele sofreu, ele chorou, ele também viu, ele ouviu, ele sentiu esse relacionamento familiar na casa dele. Ele quis passar por isso. E vocês vão dar o quê para os seus filhos? Esse filho que está no ventre, o filho que virá ou os filhos que já nasceram? O que vocês vão dar a partir de hoje? É o que eu deixo de pergunta para vocês dois responderem. Amém? Que noite, que bênção de Deus. Glorioso seja o nosso Senhor Jesus Cristo e o nosso amado Espírito Santo de Deus, a Santíssima Trindade, por essa noite. Pelo despertar no meu coração, no coração de vocês, um abrir de olhar para cada matrimônio essa noite. Amém? Então, que o Espírito Santo de Deus venha selar e a Sagrada Família, neste momento, pela intercessão de São José, Nossa Senhora e o Menino Jesus, para que a partir de hoje, né, esse vídeo vai ao ar dia 9 de dezembro de 2025. E a partir deste dia, deste horário que você está assistindo, a sua casa não será como era antes. Será um renovo através da intercessão da Sagrada Família. Amém? E eu quero agradecer aqui a Aline pela disponibilidade, né, por ter mandado essa carta, que nos fez refletir, que fez com que nós orássemos, que o Espírito Santo de Deus usou para que pudesse abrir os nossos ouvidos, a nossa mente, o nosso olhar. Muito obrigada, Aline. Você é uma grande amiga. Eu amo muito a sua família. E bendito seja Deus pelo seu matrimônio, porque ele é realmente muito fecundo na vida da minha família e creio que na vida de muitas outras famílias, não só dos seus filhos lindos e maravilhosos. Amém? E também quero agradecer você que permaneceu aqui comigo, que assistiu até aqui. Então eu já peço que você possa se inscrever aqui no canal, curtir esse vídeo, se quiser também comente e encaminhe para outras famílias, porque o vídeo de hoje é para marido e mulher, são para os esposos, não só para a mulher. Então encaminhe para um casal que o Espírito Santo talvez tenha trago ao seu coração, que deva orar e refletir com o episódio de hoje no podcast. E semana que vem estaremos de volta, terça-feira, 9 horas da noite, para o nosso 7º e penúltimo episódio. Isso mesmo. Semana que vem será nosso penúltimo episódio da série A Espera de Belém. O nosso último episódio será no dia 23 de dezembro, então, antevéspera de Natal. E não acaba por isso, viu, gente? Porque dia 30 de dezembro nós teremos o último podcast do ano. Sim, Deus tem algo para nós para o dia 30 de dezembro, para ser também um marco na sua vida de intimidade com Deus. É algo que eu já experiencio na minha família há um tempo. E a mentoria que eu estava fazendo com a Gleice confirmou esse episódio que eu vou trazer para vocês, do podcast. Então é algo que, se você fizer com o coração reto, em oração, e clamando o Espírito Santo de Deus, será um diferencial na sua vida de intimidade com Deus. Será um renovo do seu relacionamento com Ele. Então se prepare. Temos semana que vem, penúltimo episódio. Na outra semana, o último episódio, dia 23 de dezembro. E dia 30, o último do ano. Então, bora lá, já marca na agenda de vocês. As próximas terças-feiras, às 9 horas da noite, nós temos um compromisso. Então é isso, fiquem com Deus, beijo e nunca se esqueçam. A maternidade e hoje também a paternidade é a sua pequena via de santidade. Tá bom? Fiquem com Deus. Tchau, tchau.